Olá, seja muito bem-vindo ao canal Jesus Cristo Esperança Nossa. Meu nome é Augusto e eu estou aqui desenvolvendo uma série de sermões no livro do profeta Abacuque. E no vídeo passado, se você teve a oportunidade de ouvi-lo, nós tratamos do texto do profeta Abacuque no capítulo 1, dos versículos de 1 a 11. E o que nós dissemos, né? O que nós vimos naquele primeiro sermão? Em primeiro lugar, que a misericórdia e a paciência de Deus chamam o pecador ao arrependimento. Em segundo lugar, nós tratamos da soberania de Deus sobre todas as nações, para sobre elas executar a sua justiça. E vimos que o homem não deve abusar da paciência do Senhor e zombar de Deus. Muito pelo contrário, o homem deve ser temente a Deus. Hoje, eu quero dar continuidade nessa série no texto que vai de Abacuque, capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 20. É uma longa perícope e eu peço que você me acompanhe com bastante atenção nessa leitura. Abacuque, capítulo 1, do versículo 12 até o capítulo 2, versículo 20, que diz o seguinte: é a segunda queixa do profeta Abacuque. Então, depois de Deus haver respondido o primeiro questionamento do profeta, o profeta se volta para Deus e continua questionando a Deus, dizendo assim: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Ele está se referindo aqui à nação da Babilônia. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta. E por que razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra? Pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, até aqui, o segundo questionamento do profeta Abacuque a Deus. E Deus se volta e responde ao profeta, a partir do versículo 2 do capítulo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores?
Não se despertarão os que te fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles, porque você saqueou muitas nações. Todos os povos que restaram o saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede, e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória, sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a palavra, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Esta é a palavra do Senhor, a resposta que é dada ao profeta Abacuque quando o questiona pela segunda vez a Deus. Notem que quando o profeta faz o primeiro questionamento sobre a maldade e a injustiça que ele vê no reino de Judá, Deus fala a Abacuque: eu estou mandando, através dos babilônios, o meu castigo para o povo de Judá, por causa da sua infidelidade. E aí Abacuque fala: Senhor, mas como assim? O Senhor vai chamar aquele povo ímpio, aquele bando de caldeus, pagãos, idólatras, para castigar o povo de Israel? É esse o questionamento que Abacuque levanta contra Deus. Ele começa questionando a justiça do castigo de Deus contra Judá. Fala assim: Senhor, mas como é que o Senhor vai executar a sua justiça através de um povo ímpio? Como é que o Senhor, como eu falei agora há pouco, como é que o Senhor vai chamar esse bando de caldeus, pagãos e idólatras? Mas Abacuque já estava esquecendo que no meio do povo de Judá, naquele contexto do reinado do rei Zedequias, como falamos no sermão passado, o povo, os sacerdotes, os governantes, todos estavam entregues à idolatria. Então, a pergunta é: eles são pagãos e idólatras? E vocês, o que estão fazendo com a minha aliança? Vejam, meus irmãos, que o padrão da justiça que é exercida por Deus não pode ser regulado pelo nível de impiedade do mundo. Então, a justiça de Deus, ela não se dá de acordo com o mundo ter um padrão mais elevado ou menos elevado de justiça. A justiça de Deus é uma justiça divina
e a justiça de Deus, ela não muda. Ela é um atributo de Deus. A justiça de Deus é a execução do atributo da santidade de Deus, que não tem comparação. Vejam só como a questão de que a justiça de Deus, ela não pode ser regulada de acordo com os parâmetros do mundo e nem a conduta do povo de Deus. Vejam, meus irmãos, que eu queria destacar aqui o verso 13 do primeiro capítulo, né, em que o profeta fala assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado, enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Então aqui Abacuque vai dizer assim: não, mas peraí, nós somos o povo da tua aliança. Nós somos mais justos que esses pagãos. A nossa justiça é melhor que a deles, não é? É esse o questionamento que o profeta Abacuque levanta para Deus. E Deus ensina ao profeta Abacuque que a justiça que é praticada pelo povo de Deus não pode ter como parâmetro de comparação a justiça do mundo que não conhece a Deus. Não podemos dizer assim: olha, eu tenho lá meus pecados, eu faço isso, eu faço aquilo, mas olha o mundo ao meu redor, é muito pior. E se for comparar o meu procedimento com o procedimento desses aí, eu estou muito bem na fita com Deus, né? Eu estou muito melhor com Deus. O meu procedimento é muito mais santo que o do mundo ao meu redor. Mas a palavra de Deus nos diz que não é assim que nós devemos pensar. Veja o que o apóstolo Paulo, nos diz ali em Efésios, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então vejam que Deus, na sua grande misericórdia, estende a sua mão para o homem, conduz ele ao arrependimento e o salva. Para quê? Para ele continuar andando no mesmo padrão de justiça do mundo? Para que ele fale assim: agora eu estou no caminho do Senhor. Eu vou à igreja todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, faço as minhas orações, não bebo mais, não fumo mais, não jogo mais. Agora eu tô joinha. Não são esses os padrões da justiça de Deus. E nós não devemos ter por base a injustiça e a corrupção do mundo para avaliar como estamos diante de Deus. Seguindo ainda nesse mesmo exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a advertência do apóstolo Paulo, a partir do versículo 3, que diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, separados do mundo, separados dos padrões mundanos de vida. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo
de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará a todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Então notem bem, meus irmãos, Deus chama os seus filhos para uma vida de santidade. E isso não quer dizer uma vida de perfeição, uma vida de sem pecado, zero pecado. Mas isto quer dizer que os nossos parâmetros de vida devem progressivamente se alicerçar e se ajustar aos padrões da santidade de Deus e não ter por base os padrões de santidade do mundo, como nós vemos muitas vezes em muitos lugares por aí, que os padrões de comportamento do mundo vêm para dentro das igrejas por causa de maus ensinos, por causa de um púlpito fraco e por causa de corações insolentes, endurecidos, que não ouvem a palavra de Deus. Exatamente como o apóstolo fala no final do trechinho que nós vemos aqui, versículo 8, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. E por isso, portanto, aquele que rejeita estas coisas, essas determinações de Deus, não está rejeitando o homem, mas está rejeitando a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Não é para isso que nós somos salvos. Não é para isso que Deus nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí, a questão da resposta de Deus ao segundo questionamento do profeta Abacuque. Em primeiro lugar, Abacuque precisava ser relembrado por Deus dos termos da aliança de Deus com o povo de Israel. A aliança esta construída séculos antes, ainda no tempo do profeta Moisés. Eu destaquei aqui um trecho de Deuteronômio, no capítulo 28, que é os termos em que Deus adverte o povo. Se vocês andarem no caminho do Senhor, tais bênçãos acompanharão vocês. Se vocês rejeitarem a Deus, tais maldições alcançarão vocês. Então aqui o trecho que eu cortei, que eu separei para esse sermão, fala do momento da maldição, fruto da desobediência. Então o que aconteceria com o povo de Israel caso o povo se rebelasse contra Deus e o desobedecesse? O Senhor diz assim, estou em Deuteronômio capítulo 28, os versículos 36 e 37. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações, para onde o Senhor os levar. Notem que eles estavam indo para o cativeiro da Babilônia, nação com a qual até então o povo de Israel não tinha tratativas. Não era que nem os egípcios, de quem eles haviam sido escravos séculos antes. Continuando, ainda no capítulo 28 de Deuteronômio, no versículo 49. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês, como a águia em mergulho, nação cujo idioma
não compreenderão. Nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. É exatamente a descrição dos babilônios no trecho que vai de 5 a 11 do capítulo 1 do profeta Abacuque. E no sermão anterior, a mesma descrição no final do livro de 2 Crônicas, no capítulo 36. Veja como prossegue o texto. Essa nação, ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra, até que vocês sejam destruídos. Ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades, em toda a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Adiante para o versículo 64. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite, e de noite: ah, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. Vejam que toda aquela destruição do reino de Judá, promovida pela Babilônia em Jerusalém, cumpria fielmente estes termos da aliança do Senhor com Israel em caso de desobediência. Se vocês me obedecerem, serão abençoados. Se vocês me desobedecerem, serão castigados. E isso, ao longo dos séculos, os profetas advertiram constantemente Israel e Judá, que não quiseram ouvir. Fizeram justamente aquilo que o apóstolo Paulo estava falando lá em 1 Tessalonicenses 4:8. O trechinho que a gente leu anteriormente. Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus. O povo de Israel e o povo de Judá rejeitaram a Deus. E, portanto, não havia por que Abacuque questionar e falar: mas o Senhor vai castigar essa nação, o povo da aliança, com um povo que é mais ímpio do que eles? Abacuque estava esquecendo o seu primeiro questionamento, né? Quanta injustiça, quanta devassidão, quanta corrupção ele via no meio do povo de Judá. E quando Deus fala que vai trazer um castigo, aí Abacuque fala: Senhor, como assim? Não, mas eu vou trazer o castigo, sim, Abacuque, nos termos da minha aliança que vocês todos conhecem bem. Quer que eu te recorde? Vamos lá. E aí ele mostra tudo bonitinho, e ele vai falando tudo aquilo que vai acontecer. Fala assim: ó, isso aqui é os termos da aliança. Vejam, por outro lado, meus irmãos, que a disciplina e a correção e o castigo de Deus não são para qualquer um. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que Deus castiga, repreende, corrige, exorta, adverte aqueles que ele ama. E Deus amava o povo de Judá apesar de tudo. Tantas vezes Deus preveniu o povo de Judá para que não se afastasse
do amor de Deus, da aliança de Deus, da lei de Deus, da vida com Deus. E o povo de Judá, assim como o povo de Israel, assim fizeram e foram se afastando dia após dia da lei do Senhor. E o Senhor, como nós vimos no sermão passado, estendia sua misericórdia por mais um tempo, relevava, chamava de novo, advertia, levantava um rei, e esse rei, como o rei Josias, anterior a Zedequias, era um rei que levava o povo à adoração verdadeira de Deus. Bastava virar o rei, era outra a questão. Povo instável. E apesar disso, o Senhor os amava. E por isso mesmo, Deus, nos termos da sua aliança, os conduziu ao cativeiro. Por quê? Porque o Senhor castiga aqueles a quem Ele ama. Veja o que diz o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E ainda em Apocalipse 3,19, o Senhor dá a mesma advertência: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. O castigo de Deus sobre seus filhos é uma manifestação de amor para que seus filhos sejam conduzidos ao arrependimento e a uma vida nova com Deus. Por último, o Senhor, Ele trata a todas as nações com justiça, conforme a sua justiça e não conforme a justiça do mundo. O Senhor é único e somente Ele deve ser adorado. Isto faz parte também da resposta, da segunda resposta de Deus ao segundo questionamento do profeta Abacuque. Porque embora Deus estivesse usando os babilônios para punir a desobediência do povo de Judá, chegaria o momento em que Deus ajustaria contas com a Babilônia também. Vejam o que diz lá em Jeremias, no capítulo 10, os versículos de 5 a 8. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal, nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das Nações? Este temor é devido a ti. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. E vejam o que nós vemos aqui em Abacuque, neste capítulo 2 e também no capítulo 1, quando fala que esse povo passava destruindo as nações, arrastando todos eles com a sua rede. E depois ele adorava a sua rede, porque por meio dela conquistava muitas nações e tinha uma vida próspera e feliz. E Deus fala: vocês só são objeto da minha ira contra o povo de Judá, para que o meu povo seja castigado para arrependimento. Vocês, no entanto, são um povo idólatra, pagão, que adora a si próprio, um povo que cria a sua própria justiça, um povo, como diz aqui, tolo e insensato, que quer ser ensinado por ídolos inúteis, cujos deuses não passam de madeira. Chegaria o momento também de Deus ajustar contas com a Babilônia.
Jeremias ainda, no capítulo 51, o versículo 58, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, a larga muralha da Babilônia será desmantelada, e suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada, o trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. E o profeta Zacarias, no capítulo 10, no versículo 2, conclui o pensamento dizendo: porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão, por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Povos que se afastam da palavra de Deus, povos cuja idolatria se volta para si mesmos, povos cuja adoração se volta para suas próprias conquistas, para o seu próprio senso de justiça, afastado da justiça de Deus, sofrerão um dia maior castigo por parte de Deus, único Senhor soberano sobre as nações. Por isso, meus irmãos, quando o zelo dos filhos de Deus diminui e os padrões de vida e de santidade passam a ser regulados por critérios mundanos, é natural que o Senhor os castigue, para que eles voltem a andar corretamente no caminho do Senhor. Aqueles que estão passando por esse processo devem ouvir o chamado de Deus, arrependendo dos seus pecados e voltarem aos caminhos do Senhor com o amparo e a ação da graça de Deus. Da mesma forma, o Senhor, ele é soberano sobre todas as nações e é Senhor de todo o universo. Ele chama constantemente os povos ao arrependimento, para que se convertam a ele antes que venha o seu juízo sobre o mundo. Portanto, vamos reter em nossos corações a palavra de Deus, vamos lembrar para o que o Senhor nos chamou, para uma vida de santidade, para uma vida separada dos padrões do mundo e uma vida cujos critérios de condução são a palavra de Deus. É para isso que o Senhor nos chamou, que o nosso comportamento não seja regulado pelos parâmetros do mundo, que a nossa fidelidade seja com a palavra de Deus e a sua justiça, e que, pelo exemplo do povo de Deus, ainda muitas pessoas possam se converter, se arrepender, voltar-se para Deus e serem salvos por Ele. Que Deus nos abençoe.